Oi, tudo bom? Aqui é o Jardel Barros e eu tô fazendo esse vídeo em caráter de urgência porque enquanto ainda eu posso, tá? Então se você ainda não ouviu falar da lei da fake news, da lei da censura, fica comigo logo após a vinheta, eu vou trazer pra você informação do que tá acontecendo no nosso país. Em plena pandemia, em plena crise econômica, período eleitoral, leis absurdas estão sendo aprovadas no Congresso, no Senado Federal, na Câmara de Deputados, enquanto a população está distraída com outras coisas, né? Com Covid, com notícias de mortes, com uma série de coisas aí de superfaturamento de respirador, e estão deixando o cidadão, mais uma vez, desinformado. Não é novidade que muita gente fica falando que defende a democracia, a liberdade de expressão, a pluralidade de pensamento, de ideias, mas na hora que se precisa tomar uma decisão, a gente vê de fato quem é quem. Quem só fala da boca para fora e na hora de fazer vota contra a democracia, vota contra a liberdade de expressão, vota contra a pluralidade de pensamentos e de ideias. Estamos vivendo um período muito complicado. Período onde qualquer coisa que você fale cria uma tempestade em copo d'água. A geração mimimi, a geração do politicamente correto, e isso tem trazido um problema grave para a nossa sociedade. Com o advento da internet, com o advento da tecnologia das redes sociais, o cidadão que muitas vezes nunca teve voz, né, na questão das decisões de políticas públicas, hoje pode ter uma voz. Então a internet, as redes sociais, tirou a supremacia, a hegemonia da mídia tradicional e começou a trazer para todos uma informação. É bem verdade que muitas informações chegam distorcidas, né, com mentiras, com exageros, mas nada mais precioso do que a gente ter a liberdade de se expressar, de poder comunicar e trazer informação para dentro de nossa casa, para dentro da nossa mente. E cabe a cada um ter o seu filtro para saber pesquisar, entender o que é, o que não é, o que é verdade, o que é mentira, o que presta e o que não presta. Sempre foi assim. Entretanto, se baseando em justificativas absurdas, pífias, muita gente, muito político, quer colocar uma mordaça, uma coleira, colocar tornozeleira em todo mundo que atua pela internet. A lei da fake news, a lei da censura, esse PL, nada mais é do que uma tornozeleira, do que uma coleira, do que uma mordaça para as pessoas, para milhões de pessoas do Brasil. Assim como já acontece na China, por exemplo, que tudo que entra ou sai da internet primeiro passa pelo governo, por agências reguladoras. Você não pode fazer nada sem primeiro o governo autorizar na internet, não pode postar nada, não pode fazer uma live. Tudo é monitorizado. E é isso que querem fazer aqui no Brasil. Criar uma lei que permite a monitoração da internet vai trazer o fim da privacidade das conversas privadas, das redes sociais. O governo, o Estado vai controlar tudo, inclusive fazendo os políticos que só legislam em causa própria, benefício próprio para eles. Isso vai dar mais uma arma para os políticos se protegerem. Quando eles perceberem que existem cidadãos de bem, cidadãos comuns, reivindicando, acusando, denunciando, eles vão proibir essas mensagens de ser circuladas. Ou seja, como já está acontecendo ao redor do mundo e aqui no Brasil, pessoas vão ser proibidas de usar suas redes sociais, contas canceladas, bloqueadas. Você realmente acha isso certo? E se for você um desses acusados? Se for a sua rede social, se você for proibido de usar a internet, de publicar qualquer coisa, de expressar a sua opinião, tirar a sua liberdade de expressão. A gente tem vivido um cenário de necessidade de renovação com qualidade na política, limpeza, pessoas sendo presas, poderosos, crime de colarinho branco, né? Em grandes empresários, grandes políticos. E a gente está vendo aí muita gente ameaçando a democracia, querendo ameaçar toda essa luta contra a impunidade. Se você de fato diz que defende a democracia, a liberdade de expressão, a pluralidade de ideias, de pensamentos, você de fato não pode apoiar uma lei como essa. A lei da fake news, esse PL 2630 de 2020 é um atentado à nossa liberdade. Eu acredito que tem muita gente que está apoiando porque não está, é ingênuo, não sabe o que está por trás do real intuito dessa lei. Às vezes vê com boa intenção, com bons olhos, né? Mas a gente sabe que de boa intenção o inferno está cheio, né? Não adianta ter boa intenção. A gente tem que medir, que mensurar, que averiguar o resultado. O que é que isso vai trazer, o que é que isso vai causar para o dia a dia da nossa vida enquanto cidadão. Se os políticos querem aprovar uma lei se baseando na justificativa, e como eu falei, é ridícula, de que é para evitar desinformação, fake news, é um monte de palavra bonita, né? Mas que tira a nossa liberdade, isso é um atentado, isso é uma ditadura disfarçada. A gente precisa ficar atento, gente.
a gente está deixando aí passar por dentro dos nossos dedos a nossa chance de mudança. Se uma lei dessa é aprovada, a gente está dando mais uma carta na manga para os políticos, os maus políticos que querem se perpetuar no poder. Os defensores dessa ideia maluca dizem que é para evitar o discurso de ódio, evitar a mentira, evitar fake news, evitar desinformação. Mas tá bom, digamos que seja para isso mesmo. Agora, quem é que vai dizer o que é discurso de ódio e o que não é? O que é ódio para você? O que é ódio para mim? Isso é muito subjetivo. O que é que a gente vai considerar como um discurso de ódio? Quem vai dizer o que é mentira, o que é verdade, o que é desinformação, o que é fake news? Quem vai ser esse juiz supremo, todo-poderoso, dono da absoluta verdade, que vai dizer, esse aqui está falando a verdade, isso aqui é mentira? E eu gostaria de ir mais longe para fazer você refletir. E digamos que seja mentira, que seja desinformação, que seja fake news, que seja discurso de ódio. Ainda que seja isso, a gente vai punir toda a mentira do Brasil agora? Ou seja, desde que o mundo é mundo, a mentira existe. Né? Tem até a história do Pinóquio. Agora a gente vai punir todo mundo que mentir, vai ser preso? Toda mentira que acontecer no país, independente de ser na internet ou não, a gente vai ter que punir as pessoas? Porque se for punir só pela internet, e as pessoas que mentem, e os políticos que mentem nas campanhas eleitorais, e as mentiras diversas em tudo na sociedade. Então, o Brasil vai virar um caos. Frente a tudo isso, né, esse contexto, esses absurdos, ao que a gente está vendo acontecer no Supremo Tribunal Federal, né, aos ministros, as ações, as condutas, as coisas totalmente meio que nebulosas. Eu me lembro muito da frase do Rui Barbosa, que dizia que a pior ditadura que existe é a ditadura do poder judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Lamentavelmente, o político que está relatando e cabeçando também todo esse movimento no Senado é um político aqui da Bahia, o senador Ângelo Coronel. Pelo nome a gente não podia esperar nada diferente não, porque o coronelismo, a ditadura, realmente vem de um coronel para querer impor, né, goela abaixo, ações e decisões que vão prejudicar a população, mas que vão deixar ele mais tranquilo no poder. O fato é que eu estou fazendo esse vídeo para alertar você e para dizer a você que a gente precisa renovar o cenário político. A gente precisa evitar que pessoas queiram distorcer as coisas e os fatos, usando argumentos enviesados que às vezes parece que vai ser bom, mas que por trás ele quer trazer uma coisa totalmente prejudicial para a população. Antidemocracia, antiliberdade de expressão, né? Antipluralidade de ideias. Eu queria fazer um desafio para você que votou em 2018 num deputado federal e num senador, cobre esse deputado, esse senador, pergunta qual é o posicionamento dele, se ele vai permitir acabar com a liberdade de expressão, acabar com o direito da gente poder opinar e dizer o que a gente pensa. Se ele vai permitir o Estado, o governo do Brasil, dizer o que pode e o que não pode ser visto na internet. É realmente preocupante a gente precisar, nesse momento de eleição municipal, que a gente tem que estar mais envolvido com as coisas do município, né, dos vereadores e dos prefeitos, a gente ter que ainda estar acompanhando e lutando para evitar que coisas cheguem lá de cima na União, no Congresso, no Senado e na Câmara Federal e que vão impactar a vida da gente aqui. Existe um documentário sensacional que eu assisti nesses dias, do Brasil Paralelo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Vale a pena você assistir. É 1 hora e pouco, mas vale a pena porque traz toda uma leitura, um panorama, um contexto da liberdade de expressão, de como tudo isso tem acontecido desde que o mundo é mundo e o risco, o perigo que a gente está correndo se a gente não se articular, não se engajar e evitar que os políticos, mais uma vez, favoreçam a eles próprios. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui um outro desafio para você e eu quero fazer uma pergunta. Espero que você me responda aí no comentário. Se a gente já tem uma lei contra calúnia, injúria, difamação, racismo, homofobia, para que é que os políticos, qual é o verdadeiro intuito de se criar uma lei de fake news? Uma lei de censura? Muita gente que estava esperando uma ditadura do poder executivo, na verdade, está apoiando uma ditadura do poder legislativo e do poder judiciário. A gente precisa ficar atento, porque se a gente perder a nossa liberdade de expressão, se a gente virar a China, a Rússia e toda a nossa rede social, toda a nossa internet for monitorizada, for ali acompanhada, fiscalizada pelo governo, vai ser um caminho sem volta. Reflita sobre isso, aperte o deputado e o senador que você votou, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas. Tem muita gente sendo enganada, ludibriada, de forma ingênua, está se deixando levar e está achando que essa lei da fake news, lei da censura é uma coisa boa. Não é. Então, curte se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aí, responde para mim essa pergunta que eu te fiz aí. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você estar acompanhando todo o material que eu vou estar postando aqui. Então, um forte abraço.
Sucesso, fique com Deus.